sua participação ao vivo aqui no UOL News. Parabéns pela sua eleição. Bom dia a todos os web espectadores, Fabíola, Josias. A gente está vivendo uma guerra eleitoral, né? Eu imagino que ela nem começou ainda. A gente só está vendo os batalhões. Estou vendo o Josias aí, pegando no pé do presidente pelo pintou um clima. Vale lembrar que ele usa essa expressão também com o Congresso, ele usa essa expressão com outras pessoas, inclusive. Ontem eu gravei um vídeo, Josias, aqui numa esquina, em Boa Vista, em Roraima, e é impressionante a quantidade de venezuelanas que estão arrumadas, como ele disse, e várias não pintou o clima aqui de gravar, porque elas têm medo, né, que um Maduro ou alguém na Venezuela mate a família delas, mas eu consegui gravar com uma. Inclusive, no vídeo eu vou colocar esse trecho aqui da nossa conversa para todo mundo ver, porque quando a gente pega uma expressão e tenta sacrificar uma pessoa com uma expressão de pintou o clima, o presidente falou pintou o clima de entrar na casa para gravar o vídeo. E para infelicidade de todo mundo, o presidente estava transmitindo na CNN e no Facebook. Então não é pintou um clima de teatro sexual com as meninas, né? Mas pintou um clima de entrar com 10 deputado, pessoas ali da equipe perdoe dele. abrir um parênteses. Há 3 vídeos do presidente. Um deles é esse do pintou o clima. E há outros 2 em que ele faz, não é nem insinuação, ele faz a afirmação mesmo, de que as meninas estavam se preparando para fazer programa. Então, eu estou aqui... não é deturpação, o presidente disse isso. Disse isso. Então, não importa se o senhor gravou uma venezuelana na fronteira, o que importa é que nós temos um presidente da República que visitou um grupo de jovens venezuelanas, ele viu o que estava lá. E o vídeo original, lá na ponta, o senhor tem razão, quando ele há 2 anos lá esteve, ele não falava em prostituição e nada disso. Era outro contexto, era um contexto de pandemia e tal. Mas ele, depois disso, 3 oportunidades, e não é de ouvir dizer, os vídeos estão aí, à disposição, para quem quiser ver. O presidente disse claramente que as meninas estavam se arrumando para se prostituir. Então, não é deturpação. Abrindo aspas, como você fez na hora que eu estava falando, Josias, abrindo aspas nas suas aspas, elas estavam aqui se prostituindo, elas estão ainda. Eu filmei, eu vi, não tinha uma brasileira se prostituindo aqui nas esquinas, foi um por uma perguntando. Vou te mostrar no vídeo. O que isso tem a ver, deputado, com o caso das adolescentes em Brasília? É o que eu estou te falando. O que o presidente tem a ver se o Maduro implantou o comunismo num país, o país virou um país de merda, e essas pessoas têm que vir para a nossa nação. O presidente da República, o Bolsonaro, ele estava indo ver como as pessoas estavam na pandemia. Agora estamos vocês vão ficar discutindo pegando isso, deputado, esse detalhe, a fala, esse politicamente correto, ele tem que ser um cara perfeito na fala. Desculpa, mas eu posso voltar para a entrevista. O que acontece? O presidente, ele é sacrificado por palavras. O Lula é endeusado pelos seus crimes. 80% da mídia no Brasil é esquerdista. 80% da mídia tenta defender e passar pano no Lula. Agora a gente está sendo censurado, a gente não pode chamar o cara de ex-presidiário. Não podemos fazer isso. Não podemos falar que o cara foi ladrão, não podemos também, estamos proibidos. E aí eu te falo, essa mesma indignação que a fala do presidente deu, ontem a censura que a Jovem Pan sofreu, te deixou indignado ou não? O senhor não deve estar assistindo o programa, né? Nós acabamos de Ele acabou de falar sobre isso. É a primeira vez. Ele acabou de falar sobre isso. Depois o senhor assiste o programa. Deixa eu só conduzir aqui, por favor, me respeitem aqui só um pouquinho, que eu só queria ouvir. Eu acho que uma coisa muito importante, deputado, até como mulher eu falo isso, né? Quando a gente ouve o presidente falar aquilo, e não só aquilo, como disse Josias, mas das mulheres se prostituírem. Em primeiro lugar, a mulher pode se prostituir se ela quiser, né? Isso daí já é um ponto. Outro ponto, a gente está falando sobre adolescentes, né? O senhor acabou de dizer, eu vim aqui e elas se prostituem mesmo. O que o senhor quis dizer com isso? Quer dizer, o presidente, quando ele falou aquilo, é verdade, ele estava falando exatamente isso ou não? É isso que eu gostaria de entender. E essa pergunta do Josias, que ele fala, não tem nada a ver com a questão política lá. A gente está falando da postura de um presidente da República que vai num programa, num podcast, que é assistido por milhões de pessoas e fala a respeito disso, de adolescentes. E isso é inadmissível quando a gente pensa sobre a situação da mulher no nosso país, não é, deputado? Sim, é o seguinte, a questão da mulher, vocês ficam também colocando isso que a mulher não gosta do Bolsonaro e tudo, é o seguinte, o que eu mais vejo é mulher votando em Bolsonaro, só que isso é uma narrativa.
Inclusive, eu já fui executivo de um dos maiores grupos de Mas a pergunta que eu lhe fiz, deputado, eu fiz uma pergunta ao senhor, né? Que é exatamente isso. Ele estava falando a verdade? Elas estavam se prostituindo ou não? É isso que eu queria entender, que o senhor falou isso agora há pouco. Agora, vamos falar a verdade, então. Isso aí vai ser uma narrativa. Se você falar que não e eu falar que sim, não vai mudar nada. Sabe por quê? Porque, na verdade, ele não sabe o que elas estão fazendo. Agora, eu estou aqui na divisa, absolutamente com um país onde deu errado, onde foi implantado o comunismo, e no vídeo, eu vou postar hoje no Pablo Marcal 1, todo mundo vai ver. Você se prostituía na Venezuela? Não. Você quer parar com essa vida? Quero. Você quer voltar para o seu país? Quero. E por que você não volta? Por causa de um cara chamado Maduro. Então, assim, se o presidente deixou de falar ou não deixou, isso não vai mudar nada. Isso foi uma fala. Vocês estão pegando no pé do presidente por causa de uma fala. Estão querendo colocar um piche nele de pedófilo, sendo que o presidente é o cara que mais combate isso. O que é a grande verdade? A verdade é que é uma guerra de narrativa. Eu vim aqui para responder a entrevista, a gente pode voltar, né, a falar com a frequência certa. Eu estou aqui para responder vocês. Só que enquanto pela primeira vez eu estou assistindo o Josias falando e você, confesso que eu só vi as fotos de vocês em publicações, nunca ouvi vocês falando. Ou melhor, tive num debate, os dois, né, fizeram perguntas num debate. Se vocês, né, antes da minha entrada, começam a sustentar esse negócio de o presidente falou das meninas venezuelanas, sendo que até o ministro do TSE já falou que isso é FSI. Para quem não sabe, quando o presidente Bolsonaro fala uma coisa, é fake news. Quando erram, o Lula erra, não é fake news, é FSI. É uma expressão nova que se chama fato sabidamente inverídico. Então, já proibiu essa tropa todinha esquerdista de falar esse assunto das venezuelanas. Você sabe, deputado, o senhor não é o primeiro que chega aqui para falar desse negócio de esquerdista e tal. Eu disse para um outro deputado apoiador do presidente Bolsonaro, aqui não tem esquerdismo, o nosso ismo aqui é outro, é jornalismo. O senhor falou de censura, não sei o quê. O senhor depois vai olhar o programa, o senhor vai ver o que nós comentamos a respeito dessa observação que o senhor fez. Mas aqui nós estamos diante de um fato concreto. E aí não vou polemizar com o senhor, que eu já vi que o senhor tem uma posição. Até o presidente já pediu desculpas, que o senhor está querendo ser mais realista do que. Se ele pediu desculpas, né? Por que você não para de falar disso, Josias? Porque eu não desculpo ele. Mas isso não é que não está em jogo. Você desculpa o Lula ter roubado o Brasil? O senhor também, eu recomendo que o senhor assista programas. Mas por que você foi da pergunta, Josias? Aqui não é livre o debate? Que não é debate. Desculpa, não é debate, não. Aqui é uma entrevista. Aqui é uma entrevista. Mas o que eu não consegui entender... É proibido eu fazer pergunta na entrevista? Não, se o senhor quiser fazer, pode, mas eu não sei se eu vou responder, Já fiz duas, você não respondeu. O que eu queria lhe perguntar, e o que eu não consegui entender ainda, é qual é a conexão entre essa filmagem que o senhor diz que vai divulgar logo mais e as declarações que o presidente fez em relação a adolescentes venezuelanas, que ele próprio reconheceu que não estavam se prostituindo. Qual é a conexão? Eu já respondi, vou responder de novo. Assim como você usa do recurso de assista o que eu disse mais cedo, quem estiver chegando agora, volta um pouquinho que eu já respondi. Eu estou aqui gravando cenas de um web documentário chamado O Inferno na Terra. O que é o inferno na Terra? É quando um país dá errado. Você tem que ver nas ruas aqui, os venezuelanos, chega de 500 a 600 venezuelanos todos os dias aqui em Roraima. Por que eles chegam? Porque o país deles deram errado. Lá eles estão comendo cachorro, vocês não noticiam isso em lugar nenhum. Pode pesquisar aí no Google que não vê. Você vai pesquisar na Venezuela também, não deixa eu noticiar. É uma coisa catastrófica. Aí você às vezes acha assim, a Venezuela está longe demais do centro do Brasil. Pesquisa a Argentina. A Argentina agora as pessoas estão indo buscar comida no lixo. A Europa da América Latina está indo buscar comida no lixo. Então assim, eu estou mostrando para todo mundo uma coisa simples. Elas estão aqui, eu fiz questão de parar e perguntar. Eu não vi uma brasileira se prostituindo aqui em Roraima. Claro que deve ter, eu não consegui achar, porque eu vi em cada esquina são venezuelanas, de todas as idades. E a relação é muito simples. Existe uma fuga da Venezuela para o Brasil. Por quê? Porque lá tem o mesmo regime que queima no coração do ex-presidente Lula, porque não pode falar ex-presidiário mais. Ex-presidente Lula quer fazer o que existe na Venezuela, o que existe em Cuba, o que está acontecendo na Argentina, só que a gente frustrou eles no segundo mandato da Dilma, eles iriam implantar absolutamente o socialismo aqui e eu provo todos os passos.
Só que a gente derrubou claramente. Alguém fala, não, tá vendo? Foi um golpe. Não, foi uma derrubada mesmo. Foi uma incursão do Brasil contra a Dilma Rousseff. O primeiro governo do Lula foi bom? Foi bom. O segundo governo foi razoável, porque não estava explodindo commodity. O primeiro governo da Dilma foi horrível. E o segundo governo da Dilma foi uma catástrofe. Não queiram mais ver esses dois, nem 3, nem 10 pessoas que pensam com essa frequência, essa ideologia maluca. Aí você achou ruim de eu falar do esquerdismo? E eu finalizo aqui a resposta para a gente ir para a próxima. Você falou aí, eu não sou esquerdista. É o seguinte, só tem 2 lados na eleição. Eu era candidato, eu ficava lá criticando todo mundo, achando a tal da terceira via. Esse negócio não existe. Só existe 2 lados. É dicotômico o cérebro. E muita gente que está votando no Lula sabe que ele é um ladrão, só que vota nele porque está com raiva do Bolsonaro. E aí está o detalhe. Tem muita gente também que vota no Bolsonaro porque não quer ver socialismo, nem comunismo, nem nada com ismo aqui nesse país. A gente quer liberdade. O deputado, só para a gente até finalizar, eu queria entender, no Abre na nossa entrevista o senhor falou, né, a guerra nem começou, né, essa eleição está uma guerra. Ontem o presidente do Tribunal Superior Eleitoral falou que é uma questão de desastre mesmo que está acontecendo em relação às fake news. E a gente sabe que elas estão acontecendo dos 2 lados, né, dos 2 lados estão acontecendo. Todo mundo recebe no seu celular, até a gente tem enquete aqui, as pessoas falando sobre isso, quanto recebem. Eu queria saber, o senhor até como influenciador digital, qual é o compromisso que tem para não continuar, né, uma campanha de um lado e de outro, não continuar desinformando os eleitores? Aonde a gente vai parar com isso? Falando só a verdade. Pega a fala, né, igual vocês estão fazendo aí. Vocês pegam um fato sabidamente inverídico do presidente Bolsonaro e fica retalhando ele sem parar das venezuelanas. Não tem fato que liga, é uma fala. Aí vocês constroem uma coisa chamada narrativa. Então, o que tem que fazer o compromisso? Tem que começar da mídia, que tem o maior canhão de informação e de tráfego de dados, para vocês terem uma noção. Ontem foi decidido que o presidente Bolsonaro vai perder 184 inserções na televisão e o Lula vai ficar com 400. Não faz o mínimo sentido um negócio desse. É uma inovação no processo eleitoral. O presidente vai perder 184 inserções, sendo que o Lula também está falando. Randolph falou na reunião, super reunião deles de influenciadores com 5 mil pessoas no YouTube, que é para descumprir ordem, é para falar do caso. E vocês estão insistindo no caso que o próprio Alexandre de Moraes já falou que é fato, sabidamente inverídico. Para quê? Para ver se retalha, para ver se desgasta a imagem do presidente. Só que o presidente já passou o Lula, né? O Instituto de Pesquisa que mais aproximou absolutamente no primeiro turno. Não é o badalado, não é da UOL, não é da Folha de São Paulo, não é da TV Globo, mas foi o que mais se aproximou, já mostra que o Bolsonaro passou. O Braskem também passou agora. Nas tracks que a gente faz diariamente, o presidente também já descolou, já passou. Então, assim, agora vai vir um desespero. Por que eu falei da guerra e respondo sua pergunta? A guerra não começou porque o Lula achava que ia ganhar no primeiro turno. Inclusive, vou fazer uma live hoje à noite dos 22 motivos que fizeram o Lula perder a eleição. Ele perdeu a eleição. O fato dele ter jogado todas as fichas dele no primeiro turno, ele gastou todo o dinheiro, errou na forma de usar o marketing digital dele. Ele fez uma atrocidade, agora não consegue recuperar nem com a ajuda de ninguém, nem de UOL, nem de Folha de São Paulo, nem de ninguém. Ninguém vai ajudar o Lula, não consegue segurar mais. Perdeu a eleição já. Deputado, o presidente Bolsonaro, quando o encontrou, eu entendi que era um encontro porque ele tinha o interesse de contar com a sua ajuda e de outros influenciadores nas redes sociais. E parece que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, ficou meio enciumado, né? Fez uma nota no Twitter, diz que chamou o senhor de malandro, disse que está querendo ganhar coisas, aí coloca coisas com cifrão. E o senhor fez uma resposta educada, dizendo que compreende a manifestação dele. O que eu queria entender é como o Carlos Bolsonaro ele tem uma influência grande na administração das redes e na defesa do pai nas redes sociais e tal. Queria saber se os senhores já chegaram a um entendimento, se o senhor já conversou com ele, se esse mal-estar foi superado. Na verdade, não criou mal-estar. Ele deu o posicionamento dele, ele é o único filho que eu não tenho amizade, não tenho acesso. A gente até hoje não conversou e eu continuo fazendo o que eu me propus para o presidente, né? Ele falou no dia cedo e no dia à noite eu estava fazendo a live com o presidente. Inclusive, o que ele quis dizer com esse negócio de coisas com cifrão? O que ele quis dizer com isso? Cara, eu não sei o que ele quis dizer. Eu não dependo de governo,
Eu não dependo de dinheiro de ninguém, eu faturo centenas de milhões de reais e não estou preocupado com essas coisas que alguém disse. Eu entendo ele. As pessoas chegam perto dos Bolsonaro querendo tirar alguma vantagem. Eu foi levar vantagem para eles. Esse fato dessa imaginação dele pode ter sido algum conselheiro que falou, mas o tempo ele prova as relações. Ele é o cara, ele que cuida das redes sociais, está tudo certo, não tem divisão, eu estou em unidade com eles. E se ele, porventura, falar alguma coisa também, eu vou continuar na minha mesma posição. Eu estou nisso. É pelo presidente Bolsonaro, eu estou nisso, é para não ver o Lula voltar nunca mais. Não queremos o Lula aqui nessa nação. Já teve 4 governos, não é possível que desde 89 a gente tenha um fantasma repetindo a eleição. Não queremos mais. Okay. Então, eu engulo qualquer sapo, eu estou junto até depois do fim pelo presidente Bolsonaro, e a gente já virou, e isso vai ser sacramentado aí no último dia. Muito obrigada, 30, deputado, pela sua participação ao vivo aqui no UOL. Obrigado. Até uma próxima. Até. Sigo aqui com o Josias de Souza para a gente falar. É muito. Assim, tem muita gente falando, mas nossa, né? Vocês estão ouvindo o Marçal. Aí eu acho importante a gente ouvir, né, Josias? Muito importante. É muito importante, porque o país está dividido e é o que a gente falava, acho que antes de ontem.